Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Um bom dia para quem está assistindo de manhã, uma boa tarde para quem está assistindo de tarde e boa noite para quem está assistindo esse vídeo à noite. Pessoal, estamos na semana 3 do PET 2 e aqui quem fala é o professor Lucas. Bom, pessoal, nessa semana a gente vai ver um conteúdo muito importante na vida de vocês e ao longo dos estudos de vocês de matemática. A gente vai ver o Teorema de Pitágoras, muito utilizado na física, várias áreas do conhecimento, engenharia, quase tudo que utiliza matemática e geometria costuma utilizar o Teorema de Pitágoras. É muito aplicável. Então, pessoal, nessa semana aqui, começando, já vou começar diretamente aqui lendo o Teorema de Pitágoras para vocês. A soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repito, a soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um dos seus ângulos 90 graus, ou seja, esse cateto aqui, esse lado do triângulo aqui, ele é perpendicular a esse lado do triângulo aqui, ó. O lado B desse triângulo é perpendicular ao lado C desse triângulo. Existe um ângulo de 90 graus entre esses dois lados, tá bom? E aí tá falando algumas coisas aqui, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer a soma do quadrado das medidas dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? O que isso quer dizer? Bom, observe, o quadrado laranja, esse quadrado aqui, tem 3 unidades de lado. Então, esse quadrado aqui tem 3 unidades de lado. Isso faz com que sua área seja 9 unidades. Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado, tudo bem? Então, se esse quadrado aqui tem 3 unidades de lado, a área dele vai ser L ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que vai ser 9. E se você contar a quantidade de quadradinhos aqui, você vai ver 9. O quadrado azul tem 4 unidades de lado. Isso faz com que sua área seja 16. Ou seja, 4 ao quadrado, 16. Então, tem 4 unidades de lado. 4 vezes 4, 16. E aí, o quadrado verde tem 5 unidades de lado. Isso faz com que sua área seja 25. 5 ao quadrado, 25. Portanto, observamos que 9 mais 16 vai ser igual a 25. Vocês concordam? 9 mais 16 é igual a 25. Portanto, observamos que 9 mais 16 é igual a 25, ou seja, a área do quadrado laranja mais a área do quadrado azul é igual à área do quadrado verde. Interessante, né? A gente tem um triângulo retângulo. E aí, se eu pegar quadrados com o tamanho do lado igual os catetos e pegar um outro quadrado com tamanho de lado igual da hipotenusa, a hipotenusa aqui, ó, é o maior lado do quadrado, tá, pessoal? Do triângulo retângulo. Hipotenusa seria o maior lado do triângulo retângulo. Então, se eu pego aqui, ó, um quadrado de lado igual a hipotenusa, e 2 quadrados com lados iguais aos dos catetos, os catetos sempre estão aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus, e aí eu vou ter um cateto de um lado e outro cateto do outro. Os catetos são perpendiculares no triângulo retângulo. E aí, se eu pego esse quadrado e somo com a área desse quadrado e somo com a área desse e igual a... E aí eu consigo observar aqui o quadrado desse lado, né, a área desse quadrado vai ser igual à soma da área desses outros 2 quadrados. Tudo bem? Então, tem um quadrado de lado B, um quadrado de lado C
b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. Tudo bem? Então, o teorema de Pitágoras é basicamente isso. Um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui. Se eu tenho os lados B, C e a minha hipotenusa eu chamei de A, às vezes a gente chama de H também, eu sei o quê? Que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, é basicamente isso o teorema de Pitágoras, tá? E aí, se você quer saber o tamanho de A, ou o tamanho de B, ou o tamanho de C, para você saber um deles, você tem que ter os outros dois. Aí é só substituir nessa fórmula aqui. Assim, poderemos generalizar o teorema de Pitágoras para a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde o lado A será a hipotenusa do triângulo retângulo e os lados B e C serão chamados de catetos. Agora vamos calcular a diagonal de um retângulo cujos lados medem 6 centímetros de largura por 8 centímetros de comprimento. Observe o desenho abaixo. Ao olhar para o desenho, é possível dizer quanto mede cada lado? É possível sim. Já falei que um lado mede 6, o outro mede 8. O que mede 6, provavelmente é esse aqui, ó. Se eu contar os quadradinhos, 6. E o que mede 8, se eu contar os quadradinhos, vai ser esse aqui, ó, 8. É possível que você tenha respondido que os lados medem 6 e 8 unidades, o que é correto, pois bastou você contar os quadrados de cada lado. Agora responda, você consegue dizer, só olhando para o desenho, quanto mede a diagonal? Só olhando aqui, a gente consegue dizer quanto mede essa diagonal? Bom, aqui a gente conseguiu contar os lados dos quadradinhos, né? Agora, não dá para a gente contar os lados do quadradinho aqui na diagonal, porque essa diagonal também está passando na diagonal desses quadradinhos. Então, a gente vai precisar fazer uma conta. Olha só, isso aqui é um retângulo. Se é um retângulo, isso aqui forma um ângulo de 90 graus com a base. A altura vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, eu vou chamar isso aqui de um lado B. E isso aqui eu vou chamar de um lado C. E aí, essa diagonal vai ser exatamente a nossa hipotenusa. Vou chamar de D mesmo, que vai ser igual a quando você for jogar na fórmula, tá? Então, se eu usar a fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que o que é A ao quadrado? A ao quadrado é o que a gente quer saber. Chamei de D. O que é B ao quadrado? Ó, o que é B ao quadrado? É o 6. 6 ao quadrado. E o que é o C ao quadrado? É o 8 ao quadrado. Então, o que eu fiz? Só peguei esses valores que estão aqui no desenho e joguei nessa fórmula aqui. O que vocês precisam entender é que sempre vai ser a hipotenusa aqui e os dois catetos que estão sendo somados. É o que está aqui, ó, do lado do ângulo reto. Do ângulo de 90 graus, tá? Ângulo reto é igual a ângulo de 90 graus, mesma coisa. Então, se eu somar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, é a mesma coisa que somar 36 mais 64. Quando eu faço essa soma, o D ao quadrado vai ser o quê? Vai ser igual a 100. E aí, como é que eu faço aqui? Eu estou falando que D ao quadrado é igual a 100. Só que como que eu faço para ter só D? Eu preciso saber quanto é a diagonal e não o valor da diagonal ao quadrado. Vou tirar uma raiz aqui e uma raiz aqui. Quando eu tiro D ao quadrado da raiz, sobra D. E quando eu tiro a raiz de 100, sobra 10. Então, é muito simples. Essa diagonal vale 10. Então, vamos continuar a leitura aqui. Para responder essa pergunta, iremos usar o teorema de Pitágoras. Observe, e é o que a gente acabou de fazer. É muito importante que você observe a unidade de medida para dar resposta, que no nosso caso é centímetros. Pessoal, tá vendo? Aqui a gente está calculando. Eu vi que as unidades aqui, ele falou que um lado mede 6 centímetros, o outro mede 6 centímetros. Então, a unidade aqui tem que ser dada em centímetros. Tudo bem? No próximo exemplo, iremos usar um quadrado de lado medindo 5 metros. Então, esse quadrado aqui tem lados que medem 5 metros. Tenho certeza que você já está pensando em usar o teorema de Pitágoras.
Isso mesmo, vamos lá. Calcule a diagonal do quadrado de lado medindo 5 metros. Olha só, pessoal, ó, isso aqui é um quadrado. Quadrado tem todos os lados iguais. Tudo bem? Eu quero saber essa diagonal aqui, que eu vou chamar de D. A minha diagonal ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, D ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. D ao quadrado, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 25 mais 25. D ao quadrado vai ser igual a 50. E aí, o que eu vou fazer? Tiro a raiz dos dois lados. D, quando eu tiro a raiz, essa raiz aqui é simplificada com quadrado, né? Não posso falar isso, mas utilize isso por enquanto. O D, aqui vai sobrar D, e aqui raiz de 50. Como é que eu tiro esse raiz? Como é que eu faço com essa raiz de 50 aqui, né? Não existe raiz exata de 50. O que eu posso fazer? Eu posso fatorar o 50. 50 dividido por 2, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 2. Se eu fizer essa continha, dá exatamente 50. Fatorei. Então, essa raiz de 50 aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Que 5 ao quadrado vezes 2. Aqui é raiz quadrada e o 5 está ao quadrado. Então, o 5 pode sair dessa raiz. Vou ter 5 raiz de 2. Tudo bem? Então, 5 raiz de 2. No final das contas, coloco a unidade de medida. Está usando metro, vou colocar metro. Pessoal, super simples, né? E aí está falando, vamos continuar a leitura aqui. Note que nesse caso não temos uma resposta inteira. Não tem uma resposta inteira. Por quê? Raiz de 2 é um número irracional. Vamos lá. Mas um número irracional, portanto, iremos arredondar a resposta. Consideramos a raiz de 2 aproximadamente 1,4 e efetuamos o cálculo. Então, pessoal, aqui ó, eu teria que multiplicar 5 por raiz de 2 para eu saber a resposta aproximada, porque raiz de 2 é um número racional, é um número que tem várias casas, infinitas casas decimais. Então, você não consegue identificar exatamente o número raiz de 2. Mas aí, se eu fizer um arredondamento, que o raiz de 2 é 1,4 e aí vai continuando as casas decimais. E aí, se eu arredondar para 1,4, eu vou ter 1,4 vezes 5, que dá aproximadamente 7 metros. Então, essa diagonal aqui é aproximadamente, quando a gente coloca o igual e um tio em cima do igual, quer dizer aproximadamente 7 metros. Pronto, pessoal, resolvido, super simples. Agora vamos lá. O eletricista precisava levar energia elétrica de um poste a um prédio. Então temos um poste e um prédio que se encontra do outro lado da rua. Sabendo que a fiação do poste se encontra a 5 metros de altura, ou seja, essa fiação que sai daqui está a 5 metros de altura em relação ao solo, e os conectores do prédio se encontram a 3,20 metros de altura, então daqui até aqui tem 3,20 metros de altura até o solo. Do outro lado da rua, a uma distância de 12 metros, ou seja, do poste até a rua tem 12 metros, calcule a fiação que o eletricista gastou. Olha aqui o teorema de Pitágoras sendo utilizado no nosso dia a dia. Ele quer saber quanto de fio o eletricista vai gastar para tirar o fio do poste e levar até a casa. Só que note, o poste está mais alto, então ele vai gastar mais do que se fosse uma linha reta. Então ele vai gastar mais de 12 metros. Se ele fosse uma linha reta, ele ia até 12 metros, mas 12 metros não tem nada para ele fixar aqui. O negócio está mais abaixo. Está quanto abaixo aqui? Bom, é só olhar aqui, ó. Até o poste tem 5, até aqui tem 3,2. Se eu traçar uma linha reta daqui até o poste até esse ponto aqui vai ter 3,2. Quanto que falta para dar 5? 1,8. Então a gente tem 1,8 aqui nesse cateto. Essa distância daqui até aqui
são 12 metros. Aqui vai ser o tamanho do fio, tá bom? Então isso aqui é o que eu vou chamar de A na minha fórmula. E aí eu sei que isso ao quadrado mais isso ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. O A ao quadrado vai ser, o A vai ser o tamanho da nossa fiação. E aí está explicando isso que eu acabei de fazer. Ó. A diferença de altura da fiação do poste para o prédio é de 1,80 m, pois 5 menos 3,2 é igual a 1,8. E a altura e a rua tem 12 metros de extensão. Então a fórmula utilizada vai ser essa, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a nossa diagonal, chamaram de D aqui, ó. Então vou chamar de D também, só para ficar igual. 1,8 ao quadrado mais 12 ao quadrado vai dar 3,24 mais 144. Então, D ao quadrado vai ser igual a essa soma aqui, que deu 147. E aí, como é que a gente faz? Raiz aqui, raiz aqui. Raiz de 147, pode utilizar uma calculadora para obter, que já tem casas decimais aqui, fica mais difícil de resolver esse problema de raiz, não dá para fazer fatorando. Vamos ter aqui, ó, de aproximadamente 12,13 metros. Então, essa fiação aqui vai ser de aproximadamente 12,13 metros, tá bom? Quase 12, tá? 12,13 metros. Pronto, resolvido tudo com o teorema de Pitágoras. Agora é com você. Então, o que vocês vão fazer aqui? Calcule a diagonal de um lote retangular. Então, vocês vão ter um retângulo com lado 30 e o outro lado 40. Você vai calcular a diagonal desse lote retangular. Tudo bem? Simples demais. Quanto mede a diagonal de um quadrado de 1 metro? Então, você tem um quadrado de 1 metro de lado. Quanto mede a diagonal? O que você quer? Você quer D. Quanto mede a diagonal de um retângulo de 1 metro por 2 de comprimento? Quanto mede essa diagonal aqui? É o que você vai descobrir. E aqui é a mesma coisa. Um poste está tombado, o eletricista está tombando. Eletricistas colocam o poste a 90 graus em relação ao solo, mas precisam fixar um cabo contendo no solo mas precisam fixar um cabo de contenção no solo de 3,10 metros do poste e é presa ao poste uma altura de 4,25 metros em relação ao solo. Calcule o tamanho do cabo de contenção. Então aqui basicamente a gente tem o solo, o poste, aí aqui ó, 4,25 metros de altura vai sair um cabo de contenção e vai fixar no chão a 3,10 metros de distância, tá? Então aqui é 4,25 e aqui é 3,10. E aí quero saber qual que é o tamanho desse cabo aqui. Então utilize, o poste está a 90 graus do solo, cateto, a soma dos catetos vai ser igual à hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. E aí você consegue achar esse valor. Tudo bem, pessoal? Muito simples essa semana. Quando a gente começar as atividades complementares, vai ter exercício de teorema de Pitágoras e aí a gente vai trabalhar bastante em cima disso, tá? Então fiquem bem e bons estudos aí. Espero que vocês consigam fazer todos esses exercícios, tá? Até mais.